E hoje vamos para o nosso segundo episódio do podcast iPod Doc. E eu tenho o prazer de estar hoje com a neurologista, a doutora Miriam. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E hoje conversaremos sobre uma mente sã. O que tem nos nossos hábitos? Quais hábitos influenciam a nossa memória, a nossa concentração, a nossa cognição de uma forma geral? Muito obrigada, quem agradece sou eu, né, a oportunidade de estar aqui e falar sobre esse tema tão importante, né, e relevante nos dias de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar. É muito comum, Miriam, muito comum receber paciente aqui no consultório se queixando de dificuldade de concentração, de perda de memória, né, de um cansaço mental, uma fadiga mental, de queda de rendimento no trabalho. E muitas pessoas vêm em busca de investigar a tireoide, né? Sempre a tireoide. Coitada, essa tireoide, meu Deus, é tão ocupada no mundo da endocrinologia, que eu não sei como é isso. Se é a tireoide, se é testosterona agora, né, que está muito alta, tudo é testosterona, que é uma inverdade, mas isso é para outro dia. Então, sempre vem fazer esse rastreio. A gente sabe que, por mais que algumas doenças, né, pontuais, doenças neurológicas, tenham a associação com esses sintomas, nossos hábitos influenciam muito e certamente são muito mais responsáveis por essas queixas do que doenças em si, né? Então, antes de falar dessas queixas cognitivas todas que eu citei aqui, vamos começar falando o que é cognição. Verdade, começar do básico, né? Do básico, vamos no começo. Então, o que a gente chama de cognição, na verdade, é todo esse processo, né? De você adquirir um conhecimento, armazená-lo e então aplicá-lo para uma determinada necessidade, né? Então, são etapas que são bem complexas e elaboradas e elas sofrem repercussão, sofrem impacto de inúmeros fatores, né? Desde a nossa alimentação, do nosso sono, dos nossos hábitos, a fatores exógenos, medicamentos, né? Doenças. Perfeito. Então, realmente é um contexto muito mais complexo, né? E essa queixa, né, de estou indisposto, estou fadigado, estou esquecido, né? É uma queixa muito inespecífica. Exato. E nós, como os médicos, a gente tem que tentar entender melhor o que essa queixa ela está querendo traduzir para a gente, né? O paciente ele tem essa percepção de um mau rendimento, né? Que às vezes ele traduz com o termo de esquecimento, mas que isso, na verdade, pode refletir diferentes demandas, né? É uma falta de concentração, é uma dificuldade de se localizar no espaço, é de fato uma incapacidade de evocar recordações, de evocar alguns conhecimentos. Então, isso tem que ser bem esmiuçado para a gente entender qual é aquela demanda. Né? Maravilha, maravilha. E uma das principais talvez seja de fato a concentração, né? E nós vivemos um mundo que está muito acelerado, né? Nossa rotina está acelerada, a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. As redes sociais nos levam a isso também, né? Então, são vídeos cada vez mais curtos, é tudo muito rápido, é uma enxurrada de informação, né? Eu faço muito vídeo, muito Reels no Instagram, aí no Reels você consegue ver quanto tempo um percentual de pessoas assistiram daquele vídeo, né? Eu geralmente faço 90 segundos e assim, eu sempre corto e eu queria falar algo mais. Mas quando eu vou ver quanto assistiu o vídeo todo, é assim, 10%. A gente vê que 50%, 60% assistiu 15% do vídeo, 50% do vídeo. Ou seja, a gente está com dificuldade de assistir vídeos com pouco mais de 1 minuto, né? Então, assim, será que toda falta de concentração é TDAH? Ou será que a nossa vida acelerada está nos deixando com dificuldade de focar, né? Será as redes sociais têm influência nisso? O que é que a gente tem aí científico do ponto de vista da neurologia? Isso é bem importante, né? A gente está perdendo a nossa capacidade de focar num determinado assunto, né? E quando você fala, o pessoal ele não chega até 1 minuto e meio, né? Ele fica ali uns 30 segundos. Exato. Isso se reflete pela popularização do TikTok, por exemplo, né? Que são vídeos rápidos e são vídeos que conseguem prender a nossa atenção naqueles momentos iniciais. E isso cria um processo de habituação mesmo. Nosso cérebro ele vai entendendo que ele precisa apenas focar naqueles primeiros segundos. E ele começa a não mais manter-se atento em períodos superiores. Né? Então, a gente cria um hábito, né? Nós somos o que fazemos repetitivamente. Isso já está muito bem estabelecido. E aí, no momento que a gente se habitua a ter esse tipo de interação, a consumir esse tipo de informação, a gente
perde nossa habilidade, a gente se destreina, né? De ter nossa habilidade de focar por um período superior, né? Além do mais, a questão do consumo das mídias sociais, ela tem diversos outros impactos, né? A gente assiste televisão, a gente manipula celular, muitas vezes a gente faz isso antes de dormir, é luz azul, né? A luz azul, ela confunde bastante o cérebro da gente, né? Ela dá uma supressão ali na melatonina, então a gente perde o nosso relógio biológico, a gente fica confuso. E, além do mais, a própria questão do padrão de informação que a gente está recebendo, né? Que é uma informação curta, muitas vezes de fontes inadequadas, né? Então, assim, é bem temeroso o que vem acontecendo. E do ponto de vista do TDAH, que está em alta, TDAH é uma condição bastante complexa, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição bastante complexa, e quando a gente vai abordar uma pessoa que acha que está com TDAH, a gente tem que fazer um recordatório muito maior, né? Entender como foi os processos evolutivos dela na infância, quais foram os impactos desse comportamento mais desatento, mais inquieto, e se é uma demanda mais recente, né? Se ela está referindo que é algo mais recente, é muito pouco provável que de fato seja um TDAH. De fato, talvez esse comportamento que é mais atual seja mais importante do que de fato um diagnóstico, né? Seja reflexo muito mais de um hábito do que de o TDAH, ele tem um componente neurobiológico, né? Há uma alteração das redes de funcionamento cerebral. Então, é algo que acompanha a pessoa desde os seus primeiros anos de vida, né? Diferente de um hábito, de algo que é reflexo do seu comportamento. Perfeito. Né? Então, quando a gente vai dar um diagnóstico de TDAH, a gente tem muitas condições que mimetizam, né? Que são camaleões. Então, a própria ansiedade, a própria privação de sono, né? Que a gente vem tendo muita privação de sono comportamental, né? Demandas de trabalho, demandas de estudo, má higiene do sono também, né? Higiene do sono. Um hábito ruim leva a outro hábito ruim, né? Exato. Porque o vício em tela prejudica o sono, né? O vício em tela atrapalha a cognição. Aí você fica até tarde ali no celular, no computador, na rede social, dorme mal, que também prejudica o sono, né? Então, e vão se somando lá. Aí você dorme tarde na tela, já dorme mal, aí vai comer tarde da noite, comer alimentos que não são saudáveis, e as coisas vão se somando, né? A consequência é catastrófica, que é o que a gente vem vivenciando a cada dia. E Miriam, qual o mecanismo, assim, qual a relação direta entre sono e cognição e memória e atenção? Qual é o sono mínimo adequado, ideal, para que a gente consiga ter uma saúde mental? Veja, essa pergunta é bem interessante, porque a gente entende que as demandas por sono, elas variam de pessoas por pessoas, né? A gente tem diferentes cronotipos. Quem nunca ouviu falar daquela pessoa que rende mais de manhã é aquela que rende mais à noite. Então, existem cronotipos, né? Existem diferentes tipos de funcionamento a depender do horário do dia. Isso é normal, né? Existe essa variabilidade de pessoa para pessoa. E, além do mais, o ser humano, em diferentes momentos da sua vida, ele também tem diferentes demandas, né? Exato. É normal que o bebezinho, ele durma mais. É normal que o idoso, ele tende a ter uma demanda de sono diferente, né? Ele tende a ter padrões de fase de sono também diferente. Então, dormir mais cedo, acordar mais cedo. Exato. E isso vai mudando ao longo do tempo, né? Meu avô acorda às 3 da manhã. E é o normal para ele, né? Ele dorme às 7. Teve um dia, um parágrafo aqui, teve um parêntese, né? Teve um dia que eu chegando numa festa com meu marido, e lá na minha cidade é um terreno bem grande, assim, com todas as casas dentro, é uma vila. Ai, a gente entrando com o carro assim, bem devagarzinho para não acordar, ninguém vê ele assim na porta, 3h30 da manhã. Aí eu disse, vô, eu lhe acordei. Ele, não, minha filha, eu tô fazendo café, você quer? 90 anos de idade, fazendo café às 3h30 da manhã, porque eu já estava de boa. É o padrão dele. Essa é a rotina dele. Exato. Mas voltando que eu lhe interrompi. Não é uma receitinha de bolo, Exato. né? Então, existem essas demandas que são muito individuais, mas a gente entende que abaixo de 6 horas, né, o ser humano, o cérebro, ele já começa a sentir a repercussão dessa privação. E, além do mais, o sono, ele é um grande faxineiro do nosso cérebro. Então, por muito tempo, o sono ele foi visto como um momento passivo, um momento em que a gente estava, assim, em completa neutralização de nossas funções cognitivas. Isso já não é mais verdade. A gente entende que muitas funções elas são realizadas durante o sono, né? Retirada de alguns compostos tóxicos, né? De compostos gerados pelo próprio metabolismo.
Então, o sono ele não tem esse papel tão passivo. Não é inútil, não. Ele não é necessário. Inclusive, nossas memórias, elas são muitas vezes consolidadas durante o sono, né? Para o próprio emagrecimento, o sono é primordial, né? Exato. Inclusive, ao mesmo tempo de sono. Então, a gente sabe que dormir menos do que 6 horas, 6 horas e meia, também aumenta hormônios da fome, aumenta a grelina, piora a escolha alimentar do dia seguinte, dá mais cansaço. Se eu tô mais cansada, eu faço menos atividade física. Então, esse time aí de 6 horas e meia, pelo menos, de um sono de qualidade, né? Isso. Porque não adianta passar 10 horas na cama e acordar 10 vezes. Aí, para ir ao banheiro, para fazer isso, para fazer aquilo. Insônia depois é um ótimo tema para a gente falar. É verdade. Né? Dormir bem. Hoje, quando chega no consultório, alguém que eu digo, você dorme bem? Durmo. Esse milagre. Tá raro. Distúrbio de sono tá uma coisa absurda. Sim. Eu fico impressionada como é frequente pessoas jovens de todas as idades usando remédio para dormir, usando indutores de sono, né? Tá uma pandemia também. A gente tá vivendo muitas pandemias, né? Ansiedade, depressão, distúrbio de sono, obesidade. O negócio tá complexo. E cada vez mais procurando uma resposta rápida. Uma resposta rápida. Uma coisa que vá lá e comprimido que resolva. E resolva quando, na verdade, o problema tá muito mais embaixo, né? Mudar hábito é difícil, mas é uma cura, né? É curativo. E falando em outros hábitos também, além de sono, lá vem eu com atividade física, meu xodó. Atividade física e memória, existe alguma correlação entre elas? Existe algum benefício de fazer atividade física? Existe alguma consequência direta do sedentarismo na memória, na atenção, na concentração, na criatividade, né? O que é que nós temos aí cientificamente? Nossa atividade física cada vez figura mais como uma solução para muitos problemas, né? Então, com relação à memória, né, a atividade física melhora o padrão de vascularização cerebral, estimula a neurogênese, né? Ou seja, melhora o funcionamento do nosso cérebro, né? A forma como os nossos neurônios, as células que estão no nosso cérebro, elas se comunicam. Além do mais, a atividade física está muito relacionada à melhora do nosso humor, da nossa disposição. Exato. E que isso está muito intrinsecamente relacionado à nossa memória, né? A depressão também é um grande... Ansiedade e depressão. Exato, são grandes camaleões de esquecimento, né? Quando você vai abordar um paciente com uma queixa de esquecimento, calma, como é que está seu humor? Como é que está sua sensação de prazer, sua percepção de vida como um todo? Então, a pessoa que ela tende a ter um humor mais depressivo, mais ansioso, ela tem um funcionamento como um todo mais lentificado, mais alterado. E a atividade física figura também como uma excelente opção nesse cenário. E, além do mais, a atividade física, né, ela reduz os fatores de risco cardiovascular, né, os clássicos. Exato. A gente tem um artigo lindo, assim, que saiu em 2017. Eu sempre cito ele para as pessoas, porque nesse artigo ele faz uma curva de vida. E quais são os fatores de risco modificáveis para a prevenção de demência, né? A demência seria essa condição em que a gente perde nossas habilidades cognitivas que já foram aprendidas. A pessoa começa a ficar esquecida, começa a ter dificuldade de linguagem, de reconhecer rostos, de reconhecer pessoas. Então, o Alzheimer é a forma mais comum de demência, mas a gente tem outras formas de demência e a gente tem fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis para as demências, né? E o sedentarismo está lá, top 5, né? Nos fatores de risco modificáveis, né? E quando eu falo dos fatores de risco modificáveis, o consumo de álcool, o consumo de cigarro, a perda auditiva, né? Que é outra coisa que eu falo bastante com os meus pacientes. Não subestimar a questão da perda auditiva. Sim. A pessoa que não está escutando, ela se isola. E a socialização, ela é fundamental para os nossos processos de memória, né? De cognição como um todo. Então, o sedentarismo, ele figura lá, mas existem todos esses outros fatores que vão contribuir para uma melhor saúde como um todo, né? O seu sentido de saúde completo, né? E a socialização que você falou agora é outra coisa que também sofre interferência das redes sociais. Sim, verdade. Assim, nós estamos ficando cada vez mais no telefone, ali nas redes, e esquecendo da socialização. Quantas vezes a gente vê famílias em restaurantes, né? Cada um no seu telefone. Sim. O quanto isso é triste e o quanto isso afeta nossas crianças, né? A capacidade de aprendizado delas, a evolução delas e a nossa própria também.
né? Então, Verdade. como eu já falei, é tudo muito interligado, todos os nossos hábitos são interligados. Nós somos um só, né? Nosso organismo, nossa mente está tudo junto. E de alimentação, tem algum alimento ômega, o famoso ômega, né? Ômega, meu Deus do céu, serve de fato? Tem que suplementar ou não serve de nada? Ou trazer esse ômega para nossa alimentação à base da comida mediterrânea, de azeite, peixes, né, gordo, salmão, sardinha, ajuda em alguma coisa? Não tem nada a ver. Veja, isso é uma pergunta de milhões, né? Quantos pacientes a gente não chega, Não é? 1000 prescrições, 1000 suplementos, Meu Deus. e a gente tem que partir do princípio que a gente só suplementa o que está Que faltando. Perfeito. Isso. E existem, sim, compostos que melhoram, né, a neurogênese, esse processo, né, contribui para um melhor funcionamento dos nossos neurônios, mas, assim, a gente pode tranquilamente adquirir esses nutrientes pela nossa dieta, a menos que você tenha alguma condição que impeça essa absorção. Maravilha. Então, isso é o básico, né? Isso evita algumas iatrogenias, né? Porque esses compostos, eles também, em excesso, alguns deles podem causar repercussão. Certamente. Então, o ômega, sim, o ômega 3 é um excelente nutriente, contribui para a formação de alguns compostos que estimulam a neurogênese. A própria vitamina B, né, do complexo B, chama atenção para o B12, B6, também são muito importantes para o funcionamento neuronal. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um intestino, a gente tem boca, e a gente tem que tentar assimilar isso de uma forma mais natural possível. Não adianta passar o dia comendo Coca-Cola e biscoito e tomar uma vitamina para suplementar, exatamente. Não faz muito sentido, né? Exato. E tem várias outras. Eu vi alguns estudos que, na verdade, não mostraram benefício, mas avaliaram a tirosina, né, que é aminoácido, a beta-alanina, Q10, que está em altíssima. Que não tem nada que mostre estudo real, assim, de boa evidência, mostrando que serve para nada, mas está prescrito em tudo. Isso, pelo menos não para as pessoas saudáveis, né? Exatamente. Mas eu vi uma pessoa que usou coenzima Q10 e melhorou. Calma, qual era o contexto daquela pessoa? Em algumas doenças, né, na neurologia, a gente tem alguns erros inatos do metabolismo, algumas doenças mitocondriais. Isso, aí a gente tem que utilizar, porque são pessoas que têm doenças e que têm déficit no funcionamento desses compostos. Então, ok. Mas não para melhorar a performance na academia não muscular, nada disso. Reconstrução muscular. Já teve até alguns estudos utilizando a Q10 junto com estatina para ver se reduzia miopatia por estatina. Mas, enfim, não teve um resultado que comprovasse que valia a pena essa associação, nada custo efetivo. Então, não tem essa indicação. Além do mais, não são baratos, né? Esses são baratos, exato. Então, às vezes, a pessoa diz, mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro para pagar um personal, não tenho dinheiro para pagar uma academia. Mas, poxa, pega aquele dinheirinho que você está pagando na suplementação e tem que investe numa coisa melhor, né? É direcional. Exatamente. E café. Né? Meu Deus, café é o amigo do trabalhador brasileiro, né? Todo mundo usa café. É o combustível, tudo é movido a café. Estava vendo alguns estudos assim, não que eu tenho visto, me fale, você que é especialista no assunto, não que melhore a longo prazo nada, mas que ajuda naquela concentração imediata ali, principalmente no paciente que está com sonolento, com cansaço, de fato. Eu vi estudo que eram militares, então assim, paramilitares, naquela, né, impossibilidade de dormir, naquele cansaço pós-noite não dormida, tomar um cafezinho de fato ajudava na concentração imediata ali naquele momento. Nada de benefício a longo prazo. Temos algo mais em relação a café? Tem algum benefício em relação à memória a longo prazo, a melhorar alguma coisa de neuroplasticidade ou nada? Eu sou suspeita para falar de café, eu amo café. E eu acho que, assim, o café, ele tem um papel importante no nosso sistema de vigília, né? Ele age ali no receptor da adenosina, então ele mantém a gente mais vígil, né? Mas a gente tem que consumi-lo com cautela, né? A utilização excessiva de café, além das repercussões gastrointestinais, quem nunca teve aquele refluxo, aquela sensação de dor no estômago após tomar bastante café. E além do mais, o café, ele pode ter algumas repercussões negativas para a dor, né? Quem tem enxaqueca tem que ter muito cuidado com o abuso de cafeína, né? O café, ele tem uma ação importante também na prevenção de algumas doenças neurodegenerativas. A gente acredita que a cafeína, ela atue em algumas reações. Então, por exemplo, para a doença de Parkinson, o consumo de cafeína, agora o consumo moderado, né, gente? Não é o consumo excessivo, não.
Não é litros e litros, não. No estudo que eu vi, ele definiu uma utilização abaixo de 200 miligramas dia. Isso seriam quantas xícaras? Seria em torno de 2 a 3 xícaras de café. Depende do quão concentrado você prepara, mas em torno de 2 a 3 xícaras diárias. E houve uma redução no risco de desenvolvimento de doença de Parkinson a longo prazo. Mas aí a gente tem que sempre colocar na balança, né? Por exemplo, se você tem um padrão enxaquecoso, uma pessoa que já tende a sofrer dor de cabeça, vamos fazer um uso cauteloso, né? Pois Perfeito. é um risco de desse consumo excessivo trazer um abuso dessa cafeína, trazer uma dor rebote, né? Então, a gente tem que fazer toda essa avaliação no seu completo. Mas a cafeína ajuda, sim, a manter a vigília, né? A cafeína atua facilitando o sistema da vigília, mas deve ter um uso moderado. Não pode ser uma garrafa por turno, né? Como 50% dos brasileiros fazem, né? Estamos na lista desses 50%. E álcool? Existe o consumo seguro de álcool em relação à cognição? Ou o álcool é maléfico ou é neurotóxico? Como é que funciona? Veja, o álcool, ele é bastante neurotóxico. Quando eu falo neurotóxico, ele é neurotóxico em diversos aspectos, né? Desde o nosso sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central. Inúmeras são as condições descritas, né, de malefício do álcool, né, tanto na sua forma aguda quanto na sua forma crônica. Né? Na cognição, o consumo abusivo, né, de álcool pode gerar quadros demenciais, né, demência associada ao uso do álcool. Além do mais, neuropatias, consumo excessivo de álcool, ataxia, né, que é aquele quadro de incoordenação, dificuldade da marcha. Isso, porque o álcool, ele mata algumas células neuronais. Então, ele é um agente bastante tóxico, né? A gente entende que algumas populações, como as que consomem a dieta mediterrânea, né, na Europa, elas fazem um consumo regular de álcool. Mas vinho, né, do vinho, principalmente. Mas entendemos que é um consumo em baixa quantidade, né, episódico. Então, a gente não pode extravasar isso para uma realidade, né, que a gente compara com a população brasileira, né? Que é outro padrão, né, de bebida. De bebida também, exato. Isso, é outro tipo de bebida, é outro padrão comportamental, né? De festas, de um uso mais... abusivo, geralmente. Isso. Então, é meio delicado você dizer, tal quantidade é segura. Porque a gente entende que são populações diferentes. Perfeito. Né? E ali o álcool, ele está inserido numa dieta rica em peixe, rica em azeite, rica em outros componentes, né? Laticínios, queijos e por aí vai, Isso. né? Perfeito. E em relação a outros compostos, em relação a benefícios, se existe ou não, de betalanina, tirosina, já ouvi algum benefício? Bastante. Já ouvi bastante falar desses compostos, mas algo estabelecido a ponto da gente inserir na nossa prescrição, né? A prescrição ela é uma responsabilidade muito grande, né? Você não pode prescrever baseado num relato de caso que um paciente rendeu mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está traduzindo ali para o paciente da gente. Tanto você traz custo e esperança, né? Exato. Muitas vezes ele deixa de fazer uma outra coisa, de investir aquilo em outra ferramenta, inclusive de saúde, uma atividade física, como você falou, para estar investindo naquilo e não ter um benefício exato. Então, assim, temos que ter muito cuidado. Né? Muita gente não tem hoje em dia, mas temos que ter muita responsabilidade com nossa caneta, né? É um negócio muito sério. E assim, não tem evidência estabelecida, né? Nem da beta-alanina, nem de outros aminoácidos, não tem isso estabelecido. E mais uma vez, reitero, se você tem o seu sistema gastrointestinal íntegro, você tem alimentação disponível, você tem que fazer uso disso. Nada de tomar shot da memória. Nada de tomar shot da memória. O shot da memória... Minha gente, não serve. O shot da memória, ele é algo muito mais amplo, né? É uma rotina muito mais organizada. O shot da memória que funciona, ele é difícil, ele é complicado de ter, mas eu garanto que ele é muito mais efetivo. Ele funciona, exato. Ele é muito mais efetivo. É você manter uma rotina saudável, isso inclui uma socialização saudável, isso inclui lazer, isso inclui sono, isso inclui alimentação, isso inclui vários aspectos. Estresse, Miriam. Suporte social. Quanto que o estresse influencia na nossa cognição? Estresse é outra coisa, né? Todo mundo. Estresse e ansiedade, insatisfação com o trabalho, eu acho que é outra pandemia, né? É outra. E o quanto isso inclusive tem relação direta com o ganho de peso. Tem um estudo bem interessante que avalia o ganho de peso relacionado à compulsão alimentar, na verdade, o comedor emocional, o comer emocional, muito relacionado com insatisfação de trabalho.
por não reconhecimento e não remuneração adequada. E tem uma relação muito direta, sabe, da obesidade com esses quesitos. E a memória, a concentração e outros estados aí cognitivos. Isso tem associação também com o estresse crônico? Com certeza, né? A gente entende que o estresse, o principal marcador é o cortisol, né? E o cortisol, ele age diretamente numa estrutura do cérebro da gente, o hipocampo, né? Uhum. O hipocampo, ele compõe ali uma rede bem importante no nosso cérebro, que ele está relacionado à consolidação das nossas memórias, não apenas das memórias, Uhum. mas também do nosso sistema de prazer, do nosso sistema De recompensa, né? Uhum. O sistema límbico. Então, o estresse crônico, ele afeta, sim, o funcionamento do nosso hipocampo. Isso está super bem estabelecido, né? Estudo de pessoas que passaram por transtorno de estresse pós-traumático. Então, é como se o estresse crônico, ele privasse o hipocampo de realizar essa consolidação. Isso acaba sendo, né, uma forma de salvação do próprio organismo, como eu posso dizer. O nosso corpo, ele é muito esperto. Então, numa situação de estresse, numa situação que ele identifica alguma ameaça, é como se ele lançasse mão desse recurso, né? De, não vou gravar esse momento, não vou gravar essa impressão ruim, né? Esse contexto ruim, e vou priorizar, né? Minha energia para me manter atento, para me manter com outros sentidos mais aguçados. Então, é como se a memória ela fosse escanteada meio que para nossa autoproteção. Né? O corpo da gente ele é muito inteligente. Mas você passar cronicamente, né, nesse contexto de estresse, de ameaça, isso não é factível. Né? O corpo da gente ele não consegue se manter em um funcionamento normal, em um funcionamento saudável dessa forma. Então, assim, múltiplos são as repercussões disso. Além do mais, o estresse crônico está relacionado a transtorno de humor, né, ansiedade, depressão. E como eu tinha mencionado, já integra também outras causas de dificuldade de memória. Concentração e memória. E respondendo algumas dúvidas que lançaram ontem na caixinha no Instagram. Maravilhosas. Maravilhosas. Os seguidores são incríveis. Memória e gestação e puerpério. Essa história que a gestação e o puerpério deixam a mulher esquecida. É verdade, me diga que é, porque eu vivi, eu não estou ficando louca. Isso existe de verdade, como é? Maravilhosa essa pergunta, eu até fui ler a respeito. Eu falei, não, deixa eu me inteirar melhor. Mas existe, de fato, uma associação, né, com um pior funcionamento, rendimento cognitivo, principalmente no terceiro trimestre. Isso é algo que a ciência não é tão consensual, é algo que é motivo ainda de melhor avaliação. Mas existem estudos que, de fato, documentam, né, que mulheres previamente saudáveis, elas demonstraram a queda no rendimento cognitivo, principalmente na parte de linguagem, na parte de memória, por conta da gestação. Isso foi bem mais pronunciado no terceiro trimestre e nas primeiras semanas do puerpério, né? E aí existem múltiplos fatores, né, que estão associados a isso. Existem teorias que falam que é o próprio contexto, né, de mudança de sono, mudança de momento, né, de readequação, algumas situações clínicas, né, a gestante ela está mais suscetível à hipoglicemia, por exemplo. Privação de sono. A privação de sono. Mas existe uma teoria que eu achei bem interessante, que é a teoria da reorganização cognitiva. E o que seria isso? A mulher, nesse momento, ela, mais uma vez, o nosso organismo, de forma muito inteligente, ele tenta priorizar o que aquela pessoa ela vai precisar naquele momento. Então, entende-se que tem um bebê, né? Tem uma criatura que precisa daquela mulher e que a cognição social dela, ou seja, o fato dela entender o outro, deve ser priorizado, né? Então, outras funções cognitivas da gente, elas vão perder essa priorização, né? De neurogênese mesmo, de plasticidade, e vai se priorizando essa questão da cognição social, que é basicamente você utilizar uma informação, mas em prol do outro, né? Para algo que vai repercutir no outro. Então, existe essa teoria aí da reorganização cognitiva, que é bem nós somos muito incríveis. E além disso, a própria oscilação hormonal, né? Exato. Principalmente o estradiol e a progesterona, mas vários outros hormônios estão implicados. Então, o Mommy Brain, né? Eu achei interessante, que tem vários temas. Maminésia. Maminésia, eu achei incrível. Tem o Baby Brain. Me contemplou, né, Mari? Super, meu Deus. Que bom, que super fisiológico. Ele é real. Mães, é real.
se acalme, vai passar. Com quanto tempo isso passa? Existe algum dado? Veja, tem um estudo belíssimo que ele avaliou essas mulheres. Algo que é bem interessante de se falar, né, que embora tenha se visto uma queda no rendimento cognitivo, ele sempre manteve-se dentro do normal, exatamente, do que considera-se, né, ali na faixa de um rendimento cognitivo adequado para aquela idade, para aquela escolaridade. Então, não houve, vamos dizer assim, uma queda preocupante e que tendeu-se a normalizar à medida que aquela mulher voltou para o seu funcionamento habitual, idealmente ali após o puerpério inicial, né? Mas que algumas mulheres, elas queixam-se de uma persistência, né? Existe também esse cenário, daquelas que mesmo após o puerpério, queixam-se de que não voltaram a ser como era antes. Isso. Muita coisa muda, né? Talvez isso também tenha correlação. E a multitarefa atrapalha um pouco, né? Então, você é mulher, ali tem sua casa, seu trabalho, seu marido, aí você começa a ter casa, trabalho, marido, escola de menino, doença de menino, roupa de menino, coisa de menino. É muita informação. Eu acho que essa noites não dormidas, crônicas, né? Porque não é só ali no puerpério. Estudo nenhum vai conseguir contemplar isso, né? Vai conseguir contemplar. Então, assim, acaba que existem demandas que corroboram para isso, para essa queixa se perpetuar. Essa persistência, né? Essa persistência. E o Covid? Como é que está esse babado do Covid? O que tem de gente dizendo que nunca mais a memória voltou ao normal, a concentração voltou ao normal. O que é que a gente tem, de fato, de Covid e memória hoje, depois, né, de 4 anos de pandemia? Sim. A gente entende, né, que aquela cascata inflamatória, né, que aconteceu em diversos casos de Covid, ela foi responsável, sim, por um funcionamento mais lentificado das nossas vias de memória. E existe o que a gente chama de Covid longo, né? Que muita gente, mesmo após um quadro de Covid há anos, persiste com tontura, com dor de cabeça, com esquecimento, né? E existem, sim, alternativas para essas pessoas, né? Então, a estimulação cognitiva, né? Ela deve, sim, ser reforçada, né? Porque não é uma medicação que vai magicamente salvar tudo. Como todo mundo busca, né? Exato. Vitamina. Mas a gente entende que como essas redes, elas sofreram ali um impacto, né? Um impacto de um processo inflamatório muito grave, né? Que a gente tem do Covid. Então, aquelas redes, elas têm que reaprender a se conectar novamente, né? E isso a gente consegue com hábitos que vão propiciar, né? Então, claro que essa reabilitação cognitiva, ela tem que ser individualizada também, né? Individualizada para sua rotina, individualizada para sua escolaridade, né? Mas isso deve sim ser forçado, porque a gente entende que houve sim um alentecimento, né? Nessas conexões, né? Então, o Covid longo também é real e ele impacta diversas pessoas hoje em dia, inclusive pessoas que não tiveram quadros graves, né? No início do Covid, a gente achava que, mas isso deve ser comum apenas naqueles que tiveram quadros graves de insuficiência respiratória, intubações. E não, a gente vê quadros frustros mesmo, quadros gripais simples, né, sem maiores complicações, foram sim responsáveis. E temos uma pergunta também do Instagram. Alguma medicação pode piorar? Benzodiazepínico, né, a medicação famosa e clássica, pode levar a perda de memória, de prazo, longo prazo, alguma outra medicação interfere nessa questão de cognição? Isso é bem importante, né? Porque assim, a gente entende que várias medicações podem sim afetar o nosso funcionamento, tanto da memória quanto da atenção, né? Então, o Rivotril, né, o benzodiazepínico, ele afeta sim nossa capacidade de consolidar essas memórias, né? Nossa capacidade de registrar e de consolidar. E medicações antidepressivas, né? Principalmente os tricíclicos, elas podem sim diminuir nossa capacidade atencional e de memória. Medicações para dor, né? Que muitas vezes as pessoas não correlacionam, mas opioides prejudicam, né, nossa capacidade atencional. Antialérgicos, né? Quem nunca ficou com aquele soninho, então ele deixa a questão cognitiva mais lentificada. Algumas medicações anticolinérgicas, né? Idoso tem que passar longe, né? A gente brinca que algumas medicações anticolinérgicas não devem fazer parte da prescrição do idoso justamente por isso, porque elas dificultam a atuação das nossas redes atencionais e de memória, né? Então, a gente tem que sim, quando estiver diante de uma queixa de esquecimento, dar uma revisada ali no que aquela pessoa está utilizando. E quando eu falo de utilização de remédio, é remédio tudo, né? Vitaminas, suplementos, que muitas vezes os pacientes eles pensam que não tem repercussão, mas tem sim. Maravilha. Para quem tem distúrbio do sono, melatonina, tem alguma vantagem? Vantagem não, mas algum benefício em relação à memória?
Sabes falar Em assim? relação à melatonina, Sim, não. Claro que não. a normalização Do sono, foi sim. sim, Aham. sim, mas em relação a melhorar a neuroplasticidade e neurogênese diretamente pela Uhum. melatonina, não que eu saiba. E como a gente pode, Miriam, já para a gente chegando no encerramento, como a gente pode melhorar a nossa cognição, a nossa memória, a nossa concentração, aqueles exercíciozinhos, né, de caça-palavras, palavra cruzada, tabuleiro, xadrez, Sudoku, né? sudoku, qualquer coisa, servem de fato, trazem algum benefício? Se não, como que a gente pode melhorar e cuidar e brincar ao longo da nossa vida, né, a nossa terceira idade, a gente consiga chegar lá de forma saudável, com uma boa memória, vivenciando bons momentos, lembrando dos nossos, né? Com Exatamente. independência. Então, o que é que a gente pode fazer para começar hoje, independente da nossa idade? Isso. Para conosco, com nossos filhos, para que a gente consiga ter uma memória sã ao longo da nossa vida. Pronto, excelente, né? Então, lembrar daqueles fatores modificáveis que eu tinha Uhum. falado, né? Perda auditiva, tabagismo, consumo de álcool, controle de pressão, de colesterol, de diabetes, tudo isso aí é primordial. Mas, além disso, né? A questão da reabilitação cognitiva, né? Da exposição, na verdade, a estímulos cognitivos. Então, aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento, aprender uma habilidade manual, né? Crochê, pintura. Então, isso é muito particular, né? Quantos idosos a gente não atende? A gente sugere, mas faço crochê, mas eu não quero. Mas minha vista está cansada. Minha vista cansada, é real. Então, assim, a gente tem que ter criatividade nesse momento, mas tente fazer que seja algo prazeroso, né? Que esteja relacionado ali à sua biografia, né? À sua identidade como pessoa, né? Então, cada vez mais a gente tem que entender que a gente não pode apenas confiar, né, nos nossos dispositivos eletrônicos, eles são grandes bengalas, né? Então, quantas vezes a gente, não vou decorar esse número, vou só anotar aqui. Então, a gente tem que se desafiar mais, né? Parar de usar um pouquinho também o eletrônico, né? Claro que ele é uma segurança, mas tentar propor desafios diários, né? De Verdade. Incorporar, de tentar fazer nossa memória ser utilizada mais, né? Então, a gente acaba ficando um pouco preguiçoso, né? Com tanto recurso, com tanta... Folgado, né? A gente tá muito folgado. A gente tá muito Lembro folgado. Quando eu era pequena, eu sou até hoje, mas quando eu era mais nova, criança, adolescente, eu sabia todos os telefones decorados, da família inteira, hoje... do dentista, da escola, da farmácia da minha cidade, do hospital, sabe? E hoje, assim, eu sei o do meu esposo, da minha mãe, e eu acho que acabou. E o meu? Somente, né? O meu. Porque a gente tem aquilo ali de fácil acesso. Nem aqui no consultório eu sei, sabe? Certo. Então, assim, e eu me pergunto, meu Deus do céu, Sim. meu marido não sabia o meu, acho que ele não sabe até hoje. Esse menino, tu precisa ao menos de um segundo número, que se tu passar mal, tu tem que passar pra alguém ligar. É verdade, até se ela descarregou, e de aí, urgência, né? Então, ao menos pra urgência, tem que saber um número decorado da família, verdade. pelo amor de Deus. Então, é isso. Resumindo, né, finalizando, encerrando, quais são suas palavras finais para a gente dar tchau pro nosso episódio? Foi um prazer. E finalizando, a gente tinha até conversado, né, sobre reservas, né? A gente fala muito sobre poupança, né, poupar dinheiro, porque vai que na emergência precise usar. Hoje, como neurologista, a gente lida muito com o conceito de reserva cognitiva e de reserva motora. E nada mais é do que a nossa poupança, a nossa resiliência diante de um estresse. Então, a nossa resiliência, a nossa reserva cognitiva é tudo aquilo ali que a gente juntou durante a vida toda e que vai nos dar, né, um mecanismo de lidar com o estresse. Quando eu falo estresse, é uma desnutrição, né, um internamento, né, um período de uma inflamação, uma infecção, até um Alzheimer, uma demência. Então, tudo isso propõe um estresse ao nosso cérebro e se ele tiver reserva, ele vai aguentar. Né? Claro que ele vai aguentar até certo ponto, mas você vai aguentar mais, você vai ser mais resiliente. E a reserva motora também, né? Vai ser todo o nosso arcabouço ósseo, muscular, de equilíbrio, de percepção postural, corporal, e que vai também nos propiciar ter resiliência diante também do internamento, diante uma doença como o Parkinson. Então, essa nossa reserva ela não deve ser construída quando você tiver com 50, 60, 70 anos, né? Ninguém junta dinheiro
já depois de aposentado, né? A hora de juntar é agora. Exato. Então, a nossa reserva cognitiva e motora, ela deve ser montada hoje, Perfeito. levando tudo isso em conta, né? Se você já está com 60 anos, ainda não é tarde, comece De jeito antes nenhum. agora do que nunca, né? Sim. Mas quanto mais precoce a gente começar, mais reserva a gente vai ter, obviamente, Exato. mais saúde a gente vai ter, né? Exatamente. Exatamente, perfeito. É igual a reserva muscular também, para evitar queda, né? Prevenção para independência, que eu sempre Autonomia falo, mesmo. autonomia, evitar sarcopenia e por aí vai. Então, minha gente, finalizando o nosso segundo episódio, para mantermos uma mente sã, a gente precisa manter hábitos saudáveis. A gente fala isso aqui diariamente, eu acho. No consultório eu falo, você fala, a Rafael fala, né? Então não tem como a gente pensar hoje no nosso mundo que a gente está vivendo com tantas doenças crônicas que são causadas por hábitos ruins, a gente não abordar ter hábitos saudáveis. Então, uma alimentação de qualidade, com comida de verdade, menos comida por cápsula, que não é comida, né? Menos vitamina, menos minerais, suplementos, e mais alimentação de qualidade, muita moderação nesse álcool. O álcool também é uma droga, né? Então, por que não dizer deixar de beber ou consumir a menor quantidade possível desse álcool? Não fumar, priorizar um sono de qualidade, controle de estresse, fazer terapia para quem precisa de terapia. E socialização, né? Menos tela, menos videozinho ali de 15 segundos, mais conversa, mais mesa com amigos, mais lazer, mais praia, para que a gente consiga manter uma mente sã ao longo de toda a nossa jornada. Foi um prazer e não deixe de assistir o nosso próximo episódio.